Olá, gente, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem está chegando, bem-vindos, bem-vindas. Hoje, live, olha que legal, especial. Nós vamos lançar esse livro aqui, felicidade enorme. João Paulo Vergueiro vai estar aqui para a gente falar sobre o lançamento desse livro dele, Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Esse é o meu, tá bom? Esse é o meu, tem dedicatória, vou mostrar aqui, tá certo? E já já o JP vai estar por aqui para a gente falar um pouco desse livro novo dele e falar um pouquinho já dei o spoiler, já anunciei que vai ter sorteio do livro. Enfim, então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Mais uma live, olha que legal. Então já vou chamar aqui o nosso querido JP Vergueiro para chegar. Tô vendo você por aqui, JP. Venha cá, chega junto. Já te mandei o convite para ti. Vamos chegar. Então todo mundo que chegou aí, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Isamara, Maria Cristina Aureliano, Gustavo Romão, o Anderson, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui o que é que o JP. Vamos lá, chegando aqui então. Vamos ver como é que a gente se acerta aqui então, JP. Vamos lá. Anderson, boa noite. Todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bem. JP, não sei o que está acontecendo. Estou te mandando aí o convite e não está seguindo. Não sei se você está no aplicativo, tem que estar no celular e no aplicativo, não no computador e no navegador também não entra. Tá bem? Vamos lá, vamos ver aí o que é que acontece. Enquanto isso, falando então, hoje é o lançamento do livro de João Paulo Vergueiro, Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Né? Nós vamos falar um pouquinho. Opa, Vergueiro não pode participar, tem algum problema aí? Então, JP, com a sua conexão. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui agora. Nicole, da Associação da. Opa! Vamos lá, vamos ver o que é que o. Vamos ver o que aconteceu aqui com o JP. JP chegando aqui. Opa, agora sim! Agora sim, agora sim. JP, querido, seja muito bem-vindo aqui nessa live, que legal. Você está em casa, sinta-se à vontade. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você de novo. Faz tempo. A última vez ainda estava na BCR, faz um tempinho. Estava com saudades da gente conversar. É um prazer ter a oportunidade de lançar meu livro com você e com esse público maravilhoso que segue aqui. Exato, estava lembrando agora, há pouco tempo fiz até aí um TBT, uma postagem, né, de lembrança. Faz 2 anos, na verdade, que você esteve aqui falando com a gente ainda, na vez, falando sobre captação de recursos, naquele momento, sobre o ofício do captador de recursos e tal. Uma boa memória, né? Você já é de casa, já sabe como é que funciona aqui. E agora, né, depois dessa passagem pela BCR, passando aqui de novo. Mas olha, já estou adiantando aqui, já estou dando spoiler. Como manda o figurino aqui da nossa live, como é nossa tradição, eu não vou apresentar você. Você que vai se apresentar aí para o pessoal. Então, JP Vergueiro, fala aí para o pessoal quem é você. Bem, boa tarde, boa noite já para todo mundo, né? Para quem está no fuso horário de Brasília, para quem está em outros fusos aí do Acre, do Centro-Oeste, boa tarde ainda. Sou João Paulo JP, fui diretor executivo da ABCR, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, por muitos anos. No início de 2023, eu saí da instituição para poder me dedicar ao doutorado, né? Sou estudante de doutorado, estou estudando filantropia no curso de administração e também acabei assumindo aí uma posição numa organização internacional chamada Giving Tuesday, que é a organização que lidera o Dia de Doar pelo mundo. Aqui no Brasil a gente chama Dia de Doar, lá fora chama Giving Tuesday, e eu recebi o convite, assumi para a diretoria para a América Latina e para o Caribe. Então, estou no doutorado, estou no Giving Tuesday e também dou aula, sou professor universitário numa faculdade filantrópica aqui de São Paulo, na FECAP. E essa é a minha apresentação, assim, tranquilo, sou voluntário, conselheiro de ONGs, mas eu gosto mesmo de trabalhar, né? Voluntariamente ou remuneradamente, o que a gente gosta de fazer é trabalhar, produzir. Muito bacana. Mais uma vez, JP, a minha alegria de ter você por aqui também e agradecer também essa parceria. A gente que se encontrou no Festival BCR, pude presencialmente receber o livro da sua mão e pegar ali a dedicatória e tudo. Realmente receber esse abraço também é importante. Acho que assim, os contatos e a possibilidade que a internet nos dá é super importante, né? Nos conecta também, mas poder estar com as pessoas e conversar um pouco, trocar uma ideia, trocar, né,
um olhar, né? É sempre importante a generosidade que você demonstrou ali naquele momento e a receptividade comigo, né? Com o Oscar Legal, com a proposta que a gente tem. Então, Bem, agradecer, né? Por tudo e por estar aqui também. E mãos à obra, né? Vamos chegar junto, então. Fala pra gente, então, começa falando pra gente como foi a ideia da concepção desse livro, né? Sustentabilidade, né, econômica das organizações, assim, é um tema tão amplo, né? Todo mundo fala um pouquinho, seja de vários ângulos, né? Tem tantos olhares, tantas perspectivas que pode falar desse tema. Então, fala um pouquinho pra gente como foi a concepção inicial aí desse livro. vamos lá, deixa eu também aproveitar, se me permite, Lucas, Davi, mandar um abraço você para a tá em Nicole, casa. que está acompanhando a gente, falou que ia estar assistindo e está aqui acompanhando, a Nicole aqui da PF de São Paulo, da Associação Paulista de Fundações, a minha amiga de longa data, Nicole, um grande abraço pra você, querida. a Raquel, que também está aqui acompanhando, e todo mundo que está nos assistindo presencialmente ou que depois venha ver o vídeo. O livro é o seguinte, o livro surgiu de um convite do SENAC. O SENAC tem um curso de políticas públicas e elaboração de projetos. E nesse curso do SENAC, a cada disciplina, eles produzem um material inédito sobre o tema específico daquela disciplina. E uma das disciplinas é a sustentabilidade, justamente é o tema do título do livro, Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Mas é um trabalho tão bacana do SENAC, eles não fazem só uma apostila ou usam livros de terceiros. Eles me convidaram para escrever um conteúdo novo, inédito, sobre esse tema, que seria utilizado capítulo por capítulo na disciplina e depois oferecido para a sociedade civil por meio de um e-book vendido nas principais lojas de internet, a Amazon, da Apple, o Google e por aí em diante. Eu aceitei o convite, eu topei o convite, eu gosto muito de escrever, sempre gostei de escrever. Foi um convite em que já existia uma estrutura pronta pelo SENAC, mas eles foram bastante flexíveis, também me proporcionando sugerir alguns itens novos, mudar títulos de capítulos. Então, eu tive alguma liberdade para preparar esse material. E aí, de fato, eu tive um tempo no início, escrevi no início do ano passado, ele foi escrito no início do ano passado, em 8 finais de semanas seguidos. Então, eu estudava durante a semana, eu sentava e eu escrevia. Eu estudava, eu sentava e eu escrevia. É meu processo criativo, né? Como bom acadêmico, a gente acaba procrastinando um pouquinho, mas a hora que a gente senta, a iluminação vem e vai. E aí, então, o livro ficou pronto em abril, maio do ano passado. Em março desse ano, o SENAC publicou formalmente o livro nas livrarias online. E aí eu investi, porque eu achava que era importante a gente ter a versão impressa dele, né? O SENAC só entregou a cópia física, mas me deu a oportunidade de imprimir na gráfica deles. Desculpa, o SENAC só me entregou a cópia virtual, mas me deu a oportunidade de, na gráfica deles, imprimir a cópia física por um valor relativamente acessível, que me permitiu chegar lá no Festival APCR e disponibilizá-lo para a rede, disponibilizá-lo para os amigos. Então, hoje, eu brinco que você é o físico só comigo, só na minha mão. Só pega comigo, entendeu? Ah, que bacana, querido, que ótimo, então, saber aí como surgiu essa parceria com o Senac, então, de todo modo, também um abraço aí pro pessoal do Senac, é sempre importante, né, os espaços onde a gente possa publicar, onde se estimule o conhecimento, a pesquisa, né, e o avanço, né, das discussões do setor, então, um abraço aí pro Senac, a gente que tem lançado aqui, nesse último ano, tem aparecido muitas oportunidades de parceria para lançamento de livros aqui pelo Oscar Legal, uma tendência diferente de quando a gente começou, e é uma felicidade muito grande a gente ver a repercussão disso, de como essas coisas repercutem, né, no cenário e com as pessoas. Então, isso é muita felicidade pra gente, isso também. Queria aproveitar, JP, cumprimentar a Karen Johnson Lesner, está chegando aqui, ela que vai estar comigo aqui na próxima live. Karen, um grande beijo para você. Dia 24 de outubro, a Karen vai estar aqui para responder uma pergunta. A questão é a seguinte: transparência e contabilidade. Minha ONG tem isso?
Então ela vai responder, porque o pessoal não sabe direito o que é contabilitite, né? Fica sem saber como é que pronuncia essa palavra. Então ela vai chegar aqui e vai dizer pra gente exatamente o que é transparência, o que é contability, como é que essas coisas, né, reverberam aí no cotidiano das organizações. Karen, um grande abraço para você, já na expectativa aí para o dia 24 também. Já adiantei aqui até o convite da próxima live com a chegada da Karen. Mas vamos lá, JP, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da sustentabilidade, aí do cenário brasileiro, então, da sustentabilidade, das discussões sobre sustentabilidade também, e sobre qual sustentabilidade, né, nós estamos falando, porque a sustentabilidade técnica, a sustentabilidade, né, você já delimita aqui a sustentabilidade econômica, mas vamos falar um pouquinho, né, de que sustentabilidade é essa, para também não ficar um termo muito aberto, e pelo menos, também não vamos dar spoiler de você dizer o livro todo, o pessoal vai comprar o livro, vai também participar aqui do sorteio, né? Também, mas vamos falar um pouquinho então do cenário brasileiro, de como você enxerga essa questão da sustentabilidade. Muito bacana. Então, o livro tem esse título, né? Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. E eu tento, Lucas, ter uma visão muito, muito simples, uma visão muito, muito prática desse tema. Do meu ponto de vista, no caso específico, quando a gente fala de sustentabilidade econômica, que a gente está olhando para um recorte financeiro, né? Para um recorte, de fato, de viabilizar a instituição, o meu entendimento de sustentabilidade econômica é a organização ser capaz de, todos os anos, gerar mais receita do que ela gera de despesa. E, com isso, ela vai garantir que ela possa cumprir a sua missão. Para mim, é muito importante, esse é meu trabalho, na época que eu promovia o tema da captação de recursos, para mim é sempre muito importante que as instituições entendam a importância de investir em gerar receita para financiar suas despesas. Elas têm que ser capazes de ser independentes. A gente não pode contar só com um financiador, a gente não pode contar só com um patrocinador, só com um parceiro. A gente tem que diversificar e a receita tem que vir recorrente e livre para que a organização possa ir nela mesma. Então, isso que para mim é sustentabilidade econômica. Eu tento ser bem, de forma geral, eu tento dar definições que não são muito intelectuais, né, muito acadêmicas. Sustentabilidade econômica, quando eu ouço sustentabilidade financeira, se quiser usar como sinônimo, é a organização ser capaz de gerar mais recursos do que ela está gastando para cumprir a sua missão. E se a organização está indo tão bem, quem sabe ela ainda vai conseguir investir para criar uma poupança, pensando no futuro da organização. Mas se ela está, pelo menos, todos os anos, tendo mais entrada de recursos do que saída, está ótima. Ela está no caminho certo, desde que ela continue investindo nisso e que ela garanta que ela não se torne dependente de nenhum financiador. Para mim é isso, sustentabilidade econômica, a organização conseguir ser capaz de ter mais entrada, mais receita que despesa para investir na sua missão todos os anos. Muito bacana. E quanto ao cenário brasileiro? Sim, que era o segundo ponto da pergunta. Essa pergunta é sempre muito difícil, né? Sim, imagino. Eu sou um otimista incorrigível, Lucas. Eu sou daquelas pessoas que eu resmungo muito da vida, mas quando eu entro para estudar um tema e para desenvolver um tema, eu consigo ver o lado bom. Eu acho que, especialmente no nosso setor, considerando que eu estou olhando o setor há 16 anos, há 17 anos, a gente está desenvolvendo muito, a gente está crescendo muito no setor sem fins lucrativos. A gente tem pesquisas hoje que nós não tínhamos antigamente, ou seja, a gente tem dados públicos e pesquisas privadas. A gente tem mais empresas dando apoio ao desenvolvimento do setor, plataformas, fornecedores, empresas de contabilidade, mesmo escritórios jurídicos, advogados, a gente tem um número muito maior hoje, servindo o setor. A gente tem mais conhecimento sobre as organizações, elas estão contratando mais profissionais, então tem muitas mais vagas abertas para captadores de recursos, por exemplo, nas organizações. A gente percebe que as pessoas, aos poucos, começam a falar mais de doação, mais de ajudar as ONGs. A mídia, a imprensa, de forma geral, aos poucos, tá? Isso não é uma revolução, é uma evolução. Aos poucos, a imprensa, de forma geral, começa a cobrir a sociedade civil
não olhando apenas para um momento de tragédia ou para um momento de caridade, mas também entendendo a importância do papel das organizações para fortalecer a democracia, para fortalecer a sociedade. Então, eu acho que, ainda que nós não estejamos no nível de desenvolvimento do setor, como eu vejo em outros países, eu acho que a gente está indo no caminho que eu gosto de ver, que tem que melhorar, tem problemas, tem erros, tem muitas organizações ainda, de fato, mal geridas, mal estruturadas, com um pensamento mais antigo, até do ponto de vista de governança, inclusive, mas eu vejo cada vez mais instituições querendo investir no desenvolvimento delas, para que elas tenham capacidade de cumprir a sua missão. Então, eu acho que o setor está crescendo, Lucas, mas para um setor tão grande como o nosso, com 815 mil organizações registradas oficialmente, tem muito espaço, muito, e não é a maioria delas que já está estruturada, eu acho que ainda é o contrário, mas isso não quer dizer que não estejamos nos desenvolvendo. Muito bacana. Queria aproveitar para cumprimentar rapidamente aqui o pessoal que está chegando depois, Andresa Barreto. Minha mãe chegou por aqui. Um beijo para minha mãe, que também está por aqui. Porque JP, parente é obrigatório, né, assistir. Então, minha mãe, ela já tem. Ainda que ela cochile, ela, Lucas, a live é obrigatória. também tem Instagram, e a minha, que nem sabe o que é Nem isso. sabe o que é. Aí tudo bem, aí passa. Mas já que tem Instagram, tem que botar lá no reloginho que tem que assim um beijo. Minha mãe é uma brincadeira, mas ela é minha fã, mas ela vai dizer que não entende muita coisa do que a gente discute por aqui, mas ela sempre está por aqui. A Natália Cieza está também por aqui, Eza está por aqui, a Regina Meiredo, a Nicole, novamente, um beijo para você, Nicole. Olha, Nicole, cumprimentando você novamente, dizer que você vem aqui em breve para a gente conversar, tá bom? Não sei se a gente consegue mais ainda esse ano, que a agenda já está lotada, mas com certeza 2024 tem muita novidade por aí, a gente tem produto novo, programa novo no ar em breve, então certamente a Nicole vai estar por aqui também. O pessoal do JDL Associados perguntou qual é o tema da live, que bom, ó, lançamento do livro da sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil. Estou aqui com o autor JP Vergueiro. A Andresa Barreto está aqui também, dando boa noite. Pessoal todo que entrou, que chegou por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Joel Souza, que está chegando por aqui agora. Enfim, Jaque Sobreira, a Renata Piaceta, Sabrina Souza, o Diácono Raimundo Nonato, sempre está por aqui também. Enfim, Rinaldo Barros e todo mundo que chegou por aqui, sejam todos bem-vindos. Raquel Lins também, que já deu boa noite, já cumprimentou aqui. Também sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Uma honra contar com todo mundo por aqui. Vamos lá. Queria falar contigo um tema, né? Sempre as pessoas perguntam muito, sempre vêm falar, que é sobre as fontes de recursos, né? Eu vi que você tratou aqui, então, né, dei uma lida aqui já rapidamente, eu não consegui ler todo ainda, mas já passei os olhos no livro. Fonte de recursos, né? Você já deu uma pincelada aqui no tema de que, obviamente, um básico, né? Você não deve depender de um financiador só, esse é o primeiro elemento. Mas fala para a gente um pouquinho sobre fontes de recursos, como é que você tem tratado essa questão aqui no livro. Muito ótima pergunta, Lucas, porque me permite até trazer um pouquinho uma certa brincadeira, uma divergência metodológica que eu tenho com um grande amigo nosso, que é o Michel, que a gente discute bastante. Eu e o Michel, a gente discute academicamente, né, captação de recursos, e é o seguinte, neste livro, eu propus pela primeira vez uma construção do que eu entendo como as fontes, as possíveis fontes de financiamento das organizações sem fins lucrativos. E eu trago quatro, eu apresento quatro. E eu olhei para a origem do dinheiro. Quem tem o recurso, de onde pode sair o recurso, de onde pode sair o recurso que vai financiar a nossa instituição. E eu encontrei, olhando para a origem do dinheiro, eu agrupei as fontes em quatro origens diferentes. O dinheiro que vai financiar as nossas atividades pode ter origem na administração pública, uma fonte muito comum e muito forte e muito presente. Sim. Tá? Seja o legislativo, seja o judiciário, seja a prefeitura, o Estado, a União. Uma das fontes de recurso é recurso público. Muitas organizações se financiam com recurso público e o tema é tão importante para a gente no Brasil que a gente tem uma lei bastante completa para, principalmente, regular a relação entre o ente público e o ente sem fins lucrativos, que é o marco regulatório 3019. O Lucas aqui é um especialista na legislação e trabalha para aprimorá-la. Então,
O recurso público é uma das fontes de recurso. Uma outra fonte de recurso é aquilo que a gente chama normalmente de geração de renda, que é a fonte de é o recurso que vem pela venda de serviços ou prestação, a venda de produtos ou prestação de serviços. Quando eu faço uma transação comercial, é o recurso comercial. Quando a organização faz uma atividade comercial, ela vende um produto ou ela presta um serviço, eu entendo isso como uma segunda fonte de recurso. Tem várias formas ela fazer isso. Ela pode ter um bazar, ela pode fazer um evento e vender ingresso, uma festa junina, ela pode ter produtos próprios dela, uma loja social, tem um monte de forma. Ela pode fazer consultoria. Então, eu entendo a atividade comercial de uma organização como a segunda fonte de recurso. A terceira fonte de recurso é quando a organização poupa dinheiro e usa os rendimentos desse recurso. Quando ela tem um fundo patrimonial, quando ela tem aluguéis, que ela é o rendimento do aluguel, quando ela tem ação. Ela é a maior ONG do Brasil, eu ainda vou escrever sobre isso, Lucas. A maior ONG do Brasil é a Fundação Bradesco, em patrimônio, tá? A Uhum. Fundação Bradesco, do último relatório que eu li deles, recebeu 5 bilhões de reais do Nossa. Bradesco de honorários das doações, das ações, de rendimento das ações. 5 bilhões de rendimento das ações, porque, para quem não sabe, a Fundação Bradesco é dona de boa parte do banco. A família doou para a fundação as ações do banco. Então, eu entendo como a terceira fonte de recursos o rendimento do patrimônio que a gente tem. Tá? Então, recurso público, dinheiro que vem de comércio, dinheiro comercial, que é atividade semelhante à das empresas, rendimento do patrimônio que a gente tem, e, finalmente, o quarto tipo de recurso diferente, a quarta origem, as doações. As doações é um recurso privado que eu abro mão em benefício da organização sem receber nada em troca ou sem a expectativa de receber algo em troca. Posso até receber, mas eu não tenho expectativa. É um ato voluntário doar, né? Então, doação é o que a gente mais gosta. A gente adora estimular a doação. Eu sou apaixonado por promover a doação, mas eu reconheço que essas são as 4 fontes principais de recursos do setor. A gente não tem números no Brasil para mostrar qual é a principal delas em relação ao volume total. Esse é o trabalho do meu doutorado, inclusive, tentar entender quais são as principais fontes de volume, das principais fontes de recursos do setor sem fins lucrativos brasileiros, mas no mundo, de forma geral, a atividade comercial é a maior fonte de recursos, seguida por dinheiro público, seguida por doações. São essas as 3 principais fontes de recursos, geralmente no mundo. Atividade comercial. Aqui a atividade comercial entra, por exemplo, as universidades filantrópicas, que cobram mensalidades. Os hospitais filantrópicos que têm planos de saúde, por exemplo, né? São muito fortes no Brasil. Então, geralmente, a atividade comercial é a maior fonte de recursos do setor. Depois é recurso público. O governo é um grande parceiro no mundo inteiro. O Brasil não é exceção. E, finalmente, a doação. Para mim, é mais um motivo para a gente estimular ainda mais as doações, para crescer na importância no financiamento do setor. Muito bacana, cara. Que muito interessante. Queria. Então, vamos lá. Você falou das fontes de recursos e aí trouxe uma certa divergência com o Michel Freller, né, que você se É, refere, grande captador de recursos também, uma referência no setor. Michel, conversei com ele lá no Festival BCS, disse a ele que vou trazê-lo aqui também numa live. A gente está com uma agenda apertada, a agenda dele também é super apertada. Ainda não sim. conseguimos, mas com certeza o Michel virá aqui. Estou pensando aí se a gente consegue ainda novembro, dezembro, conversar com ele, assim como com o Danilo Jugas, né, que é um grande mesmo, o cara é um gigante, né, grande captador e grande de altura também, né, 2 figuras sensacionais também que conheci pessoalmente agora lá na BCR, que a gente já está aí trocando figurinhas para ver se trago os dois. No caso do Michel, você fez essa referência a ele quando discutiu as fontes, e aí eu já faço a link com o Danilo, porque a gente vai falar sobre técnicas de captação, né? E ele vem fazendo aí estudos e dialogando muito sobre as, né? Começou ali com 20 e poucas, hoje ele já está com 49 técnicas de captação de recursos. Eu estou louco para ele chegar nos 50, né? Que eu acho que os números redondos são bem interessantes e tal. Então, estou brincando com ele, dizendo que eu vou esperar ele completar 50 para trazer ele na live, né? Para a gente ter um número redondo, mas brincadeiras à parte, deixando um abraço
abraço aí para os dois, tanto para o Michel quanto para o Danilo, e que logo, logo a gente vai poder conversar aqui com eles. Mas voltando aqui, então eu queria que você falasse um pouquinho das técnicas de captação. Mas antes disso, eu queria pedir para o pessoal aí dar um likezinho, o pessoal tá econômico, JP, no like, no coraçãozinho e tal. Eu acho que tem aquela fake news que circulou aí, de que cai o dedo quando você dá um likezinho, ainda não cai, gente. Olha, os meus 10 estão aqui, eu costumo dar like aí nas lives dos outros também. Tem aqui as nossas. Vocês podem ficar à vontade, não cai. Isso é fake news também. Então, é importante, né? Vamos apoiar aí o nosso trabalho e fazer também esse algoritmo trabalhar para a gente, não só a gente trabalhar para ele. Mas queria aí, então, chamar aí o JP para falar um pouquinho das técnicas de captação. Né? Ele já falou das fontes, de onde está esse dinheiro, e agora as técnicas para ir buscar esse dinheiro. De repente, fala para a gente um pouquinho, JP. E aí, eu tenho esse péssimo hábito, Lucas. Eu começo a falar, eu levanto o gancho, e aí eu falo uma parte e esqueço o final. Você bem lembrou a questão do Michel. Qual que é a visão diferente que eu tenho do Michel quando eu construí essa minha proposta de fontes, né, tipos de fontes? Eu estou olhando para a origem do recurso, aliás, para o tipo do recurso. O recurso público, o recurso de comércio, o recurso de poupança e o recurso da doação. O Michel está olhando para o perfil de quem me dá o recurso. Se é uma fundação, se é um indivíduo, se é uma empresa. Então, o Michel estuda e entende as fontes olhando para o perfil da origem de quem tem o dinheiro. E eu olho para o perfil do dinheiro mesmo, do tipo. Entendi. Né? Então, são formas diferentes e super corretas ambas. E aí as técnicas, né, que você falou das 49, em alguns casos elas até se misturam um pouco com as fontes. Então, a fonte para mim, a origem do dinheiro, que é o tipo do dinheiro que eu vou financiar a minha instituição. A técnica é como eu vou abordar essa fonte, como eu vou conseguir o dinheiro acessando essa fonte. Então, no caso de recursos públicos, quais técnicas existem? Emendas parlamentares, editais, que são os termos de convênio e os termos de parceria, multas pecuniárias, leilões da Receita Federal, tem várias, né? No caso da atividade comercial, posso fazer eventos, posso fazer marketing de causa, posso fazer marketing social, ter meus produtos próprios. Algumas técnicas funcionam para mais de um tipo de fonte. Editais, eu posso receber recursos de editais de doação, eu posso receber recursos públicos por meio de editais. Então, são muitas técnicas, muitas mesmo. Danilo está certíssimo em elencar todas elas, em achar o máximo possível, porque quando a gente entende de onde veio o dinheiro e como acessá-lo, a gente consegue planejar melhor a nossa captação de recursos. E é isso que a gente quer, isso até que a gente fala no livro. Eu vi que alguém perguntou qual que é o título, Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Está disponível, de novo, só para lembrar quem veio depois, está disponível nas lojas online, mas também tem a versão física e a gente vai sortear no finalzinho aqui com o Lucas. Uma versão física que eu vou mandar entregar na casa de você. Isso, na verdade é o seguinte, a gente vai fazer no modelo que a gente tem feito, né, que é para oportunizar também as pessoas que não estão aqui assistindo hoje, que vão assistir depois e tal, que elas possam participar. Amanhã eu vou soltar o card, hoje à noite, amanhã no máximo, eu solto o card aí aqui no nosso perfil no Instagram. A pessoa vai seguir o nosso perfil, vai marcar lá 5 amigos e vai ver o resultado aqui no dia da live com a Karen, no dia 24 de outubro. Eu vou estar aqui com a Karen Johnson e a pessoa vai ver o resultado, então vai ter aí 2, 3 semanas para poder participar do sorteio, tá bem? Então, aproveitar que a gente deu essa paradinha, todo mundo dando like aí, vamos, né, apoiar nosso trabalho, vamos fazer aí esse algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho, o dedo não cai, isso já foi comprovado. Queria cumprimentar aí todo mundo que está chegando, Manancial da Sabedoria, Esther Piovesan, um abraço para você, grande advogada também do setor, Esther chegando por aqui, uma grande honra ter essa audiência por aqui. Oi? Vamos fazer o seguinte, vamos sortear 2 livros. Vamos 2 livros? sortear um para quem ficar até o final também? Quem estiver aqui no final? Um agora e um para depois, então. Isso. Vamos fazer Pronto. Topo, então. Vamos descobrir como é que a gente vai fazer isso até o final. Mas a gente vai fazer, então. Olha só, gente. Então, o JP aqui tem um livro para quem estiver aqui na live presente, né, aqui conectado até o final. E outro livro, a gente vai sortear lá. Quem não ganhar hoje, vai pro... Opa,
tem a oportunidade de poder ganhar no sorteio. Você tá me vendo ainda aí, Lucas? É que sumiu. Não, travou aqui você, querido. Vou entrar de novo, peraí. Isso, vamos lá. Queria cumprimentar todo mundo, então, aproveitar que o JP teve um probleminha de conexão aqui, deu qualquer probleminha. Queria cumprimentar todo mundo que está por aqui, mais uma vez, Stephen Vezan, Andresa Barreto, pessoal da Alvaristas, Dairi Ribeiro, Sustentável, Karen, novamente, Bia Gugel, consultoria, querida, da BG Consultoria, nossa cearense, queridona, também captadora de recursos. Dia 31 de outubro, gente, estamos aí já, eu e a Bia, maquinando, né, formatando um evento, um debate para a gente falar sobre captação de recursos, e a gente vai falar sobre a oportunidade que o Miroski traz, que a Lei 13.019 traz, de captação, naqueles 2% lá do artigo 84 da Lei 13.019. Então, eu, Bia, e convidados, convidadas, enfim, estamos bolando aí um programa bem bacana para a gente conversar, tá bem? Então é isso, dia 31 de outubro, eu e a Bia Gugel, Oscar Legal e BG Soluções aqui em parceria, estaremos no nosso YouTube. Vamos ver, vamos esperar aqui, deixa eu ver, o nosso JP Vergueiro de volta. Vamos aproveitar, gente, que o JP deu essa saidinha e voltou. Vamos dar um like, deixar esse like aí, né? Vamos fazer esse algoritmo trabalhar pra gente um pouquinho, tá certo? Não economize, tá bom? Opa, chegou aqui, então, de volta. JP, então mostrando o livro novamente, vamos dizer para todo mundo como é que compra o livro. Primeiro vamos dizer para o pessoal que eventualmente não ganhar o livro, como é que faz para adquirir o livro. Então, pessoal, o livro, a versão digital está disponível na Amazon, no Google, no Apple, se você tem iPhone, na Apple Store, se você tem iPhone. A versão digital ela é muito bacana, mas não é a mesma coisa do físico, mas ela está acessível, bem baratinha, acho que está R$ 30, e você tem o livro à sua disposição para ler à vontade. São 115 páginas de muito conteúdo instrumental sobre captação de recursos, comunicação e governança, né? Agora tem a versão física também. A versão física, fala comigo, manda mensagem aqui no Instagram, depois a gente conversa, porque só tem comigo. Eu fiz 200 para o Festival BCR, esgotou, né? Vendeu tudo lá no festival. Aí eu fiz mais 100 e estou com algumas. Eu já mandei um lote de 10 lá para Santa Catarina, porque tem uma amiga minha que queria distribuir para os seus clientes, gostou bastante do conteúdo. Então, quem quiser a versão física, fala comigo que a gente conversa e eu me comprometo a todo mundo que está assistindo aqui a live a mandar pelos correios para você. É R$ 40 o valor da versão impressa, tá? Impressa é muito mais gostoso, né, gente? Impressa é sempre muito mais gostoso. O Senac fez um ótimo trabalho de diagramação, de editoração. Então, é um livro que está muito fácil de ler, principalmente para as organizações que estão querendo conteúdo para começar a construir o seu planejamento, a sua história de captação de recursos. Muito bacana, JP. Então é isso, JP. Então, veja a generosidade do JP. Então, eu já peguei o meu livro, meu tá aqui com dedicatória. Estava lá no Festival da BCR, encontrei o JP com a felicidade grande. Então, hoje, a gente tinha combinado que íamos fazer o sorteio de um exemplar, mas o JP já chegou aqui dizendo que não vamos fazer de 2. Hoje tem um para quem tá aqui, para quem ficar até o final aqui na nossa live, vai ter um exemplar. A gente vai bolar ainda como é que a gente vai fazer essa metodologia ainda. E tem outro para o dia 24. No dia 24 a gente tem sorteio de outro. E para eventualmente, quem não ganhar hoje, quem não ganhar dia 24, então você vai entrar em contato com o JP Vergueiro aqui pelo Instagram, manda aí um direct para ele e você vai poder adquirir o livro por R$ 40, o livro físico, mais o livro virtual, a versão virtual tem aí nas lojas e você pode adquirir também. Esse é o recado, esse é o serviço do livro aí do JP. Vamos voltar aqui, JP, para o nosso roteirinho, que a gente já derivou aqui e ali. Então vamos voltar um pouquinho. Acho que a gente trouxe alguns elementos, e aí o livro, da passada de olho que eu fiz aqui na lida rápida que eu dei, de forma, embora traga técnica, né, ele também é de uma linguagem simples, é um livro que você consegue avançar, né, de forma muito tranquila, enfim. Queria falar um pouco, você citou aí a questão do planejamento. Quando você falou da técnica, das fontes, você citou o planejamento. Fala um pouquinho, então, para a gente sobre o planejamento da captação, porque eu tenho ouvido muitas organizações falando comigo, mas eu posso fazer de qualquer jeito, e se eu chegar lá e fizer tal coisa, se eu fizer tal coisa... Cara,
Você quer chegar aonde, né? Qual é o seu perfil? Você quer chegar aonde? Para depois você. Isso é minimamente um planejamento. Me mostra seu planejamento estratégico para poder minimamente ter uma noção. Aí, então, isso tem a ver com o planejamento da captação também, né? Parte do planejamento estratégico, como todo é exatamente a captação. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso e depois a gente vai emendar também com a questão da comunicação, né? E de como isso, essas questões se misturam também aí no desenvolvimento da captação de recursos. Lucas, eu vou dar um exemplo para ilustrar a importância do planejamento. Existe uma técnica de captação de recursos nos Estados Unidos que é a corrida de patos de plástico. Como é que funciona assim? A ONG vai lá e vende 500 patinhos, 500 números de patinhos de plástico. $5 cada número, R$ 10 cada número. As pessoas que vão doar para a ONG escolhem o número de um patinho de plástico. Depois que os 500 números estão vendidos, eles soltam aqueles 500 patos de plástico no rio. A corredeira leva os patos de plástico até um determinado ponto e o primeiro patinho que chegar é o vencedor. E a pessoa que escolheu aquele número ganha um prêmio. E os patos depois são recolhidos, né, são descartados adequadamente, nada, não tem poluição de plástico no rio. Essa iniciativa que existe nos Estados Unidos, eu acho ela muito louca, eu acho ela muito divertida. Uma corrida de patos de plásticos para incentivar a captação de recursos, para incentivar a doação. E eu, JP, sou conselheiro de algumas ONGs aqui no Brasil, né? E vira e mexe eu tenho vontade de virar para a ONG e falar, puxa, por que a gente não faz uma corrida de pato de plástico no rio ali da cidade, né? E ver se a gente não consegue criar esse hábito, engajar essas pessoas. E eu me controlo e não dou essa sugestão. E por que eu não posso fazer isso? Porque a gente tem um planejamento do que a gente vai fazer para investir em captação de recursos naquele ano. A gente discutiu com calma, com cuidado, as nossas estratégias de captação, as nossas metas, quais técnicas que a gente ia priorizar. Claro que boas ideias são bem-vindas, mas não é porque eu sou conselheiro e vi uma coisa que eu achei fantástico que eu vou chegar e fazer com que a organização implemente de uma hora para outra sem que aquilo esteja alinhado com o planejamento. Isso é a importância do planejamento. A gente tem que saber para onde a gente está indo, a gente tem que saber quais são as nossas metas e a gente tem que tomar o cuidado de não transformar a nossa gestão, o nosso dia a dia, ao sabor do vento, ao sabor do que acontece nos momentos. E veja, eu sou conselheiro de organização com 40 conselheiros, uma delas, tem 40 pessoas. Imagina 40 pessoas querendo dar pitaco todos os dias na gestão da instituição. Se a instituição não tem um mínimo de planejamento estratégico, depois um plano de captação, um plano de comunicação, se a organização não tem um mínimo, ela vai para onde o vento leva, ela vai para onde o diretor que tem mais influência fala, né? O presidente sozinho. Então, é por isso que na captação de recursos a gente também planeja, a gente define meta. Eu gosto de ser, inclusive, muito humilde. Eu estou agora no conselho de uma instituição lá em Fortaleza, uma fundação, que a gente vai começar a investir em captação de recursos. E a minha meta para a pessoa física é que a gente até o final do ano talvez tenha 10 doadores mensais. Ou a gente arrecade R$ 1.000 por mês e a gente o ano que vem vai triplicar a meta. Mas desde que a gente tenha e que a gente trabalhe para alcançá-la, eu estou feliz. Porque eu falei 500 vezes para a organização, tem que pedir doação dos conselheiros, tem que pedir contribuição dos conselheiros. A gente faz sem ter um caminho, sem ter uma meta, e aí não funciona. Então, desde que a gente... Planejamento é isso. Planejamento é o que você trouxe, que eu apenas reforcei com um exemplo, porque você já tinha dado a bela definição. A gente construir o caminho, saber para onde a gente vai e construir o caminho para chegar lá com a liberdade, com a tranquilidade de reavaliar, de entender se está dando certo ou se não está dando, de aproveitar eventuais oportunidades que apareçam no caminho, mas tudo alinhado com uma lógica, com um planejamento, para que não fique o sabor do vento. Muito bom, muito bem. Tem aqui a Andresa Barreto e ela tá bem ativa aqui no chat e tal, e ela está dizendo: acompanha uma associação de pequenos agricultores familiares e é muito difícil essa questão da captação de recursos. A Andresa, ela trouxe aqui uma pergunta que a gente arrigou, né, adiantou um pouquinho aqui, uma pergunta que arrigou, uma provocação que arrigou, faço aqui no Nosso Que Legal, sempre preocupado com as pequenas organizações, né? Eu costumo dizer que aqui a gente dialoga muito com os grandes gestores de pequenas organizações desse imenso país, né? Porque essa é a realidade. As pequenas organizações, né,
micro-organizações e tal, elas são a maioria, 90% de acordo com os dados. Então, é um universo enorme. Então, ela traz aí, adiantou um pouquinho só essa provocação. Eu queria, não sei se você queria enfrentar um pouquinho dessa discussão agora, JP, se a gente deixa um pouquinho mais final e nem trata, ou se você já queria entrar um pouco nessas considerações aqui com relação a pequenas organizações também. Vamos lá, eu lembro dela, inclusive, dessa pergunta da primeira vez que eu tive aqui. Eu não fujo dela, não. E eu acredito, primeiro eu vou acreditar que dá para todo mundo, captação de recursos é para toda instituição sem fins lucrativos, ou deveria ser, porque nenhuma instituição deve ficar presa no modo que sempre fez, ou sem ter nenhum apoiador, ou ter só o governo bancando uma única fonte. Não, a gente tem que buscar ser financeiramente independente. Qual é o desafio para uma organização pequena? Começar, ter capacidade de começar, capacidade de investir. Então, eu, particularmente, gosto e acredito no potencial da gente começar pequeno também. Ninguém vai começar, uma organização pequena não vai começar com 100 doadores de um ano para o outro. Mas se o pessoal que lidera a organização conseguir, na comunidade, 3 financiadores, dentre as pessoas da comunidade, doando R$ 20 que seja por mês, a organização já vai ter o exemplo para no próximo ano talvez chegar a 10. E aí, em vez de ter R$ 60 por mês, a organização vai passar a ter R$ 200 por mês livre. E pega esse dinheiro e investe para que os 10 virem 15 e depois 20. Vai crescendo aos poucos, mantendo o trabalho que a organização já faz. Claro que vai ter, às vezes, a organização que tem sorte de achar um grande doador, achar um grande financiador. Não é a realidade da maioria. A realidade da maioria das organizações brasileiras é começar pequena mesmo. E para começar pequena, a gente vai ter metas realistas de acordo com o nosso tamanho. O que a gente não pode fazer eu sou pequeno, nunca vai dar certo captação de recursos. Eu sou pequeno, eu nunca vou pedir doação. Eu sou pequeno, eu nunca vou colocar um botão de doação no site, ninguém vai doar para mim, porque ninguém conhece a minha organização. Se a gente não vira essa chave, não começa a investir, ainda que invista pouco no início, mas o que a gente traz, a gente investe para trazer mais, se a gente não virar essa chave, mesmo quem é pequeno não vai conseguir se desenvolver. Mas eu retomo o que eu falei no início, eu sou um otimista, eu acredito que as pessoas se sensibilizam, as pessoas doam, a não ser caso, claro, em casos muito específicos, é uma organização quilombola, uma organização indígena, que está numa comunidade que não tem outras pessoas. Vai ter que buscar o apoio na cidade, talvez, vai ter que buscar o apoio entre formadores de opinião, aí depende da realidade de cada instituição, mas a maior parte das organizações que eu vejo são urbanas, muito pequenininhas, nos bairros, em regiões onde dá, sim, para começar a trabalhar com captação de recursos. Muito bacana. Queria aproveitar, então, para cumprimentar todo mundo que chegou por aqui, Irailton, Leonardo Augusto, o pessoal do Centro Social Francelinos, Jaque Sobreira, todo mundo, Edson Vasconcelos, Elis Fonseca, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esqueça de dar um like, deixar o seu like aí, de apoiar nosso trabalho. E lembrando também que daqui a pouco vai ter um sorteio, né? Vão ser 2 exemplares do livro que a gente está lançando hoje, Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Um é para quem está aqui assistindo agora. No finalzinho a gente vai ver aí quem vai ser contemplado, e outro vai ter, né, o sorteio clássico, como a gente costuma fazer. Você vai marcar 5 amigos, né, vai seguir o Oscar Legal, vai marcar 5 amigos, e no dia 24 de outubro a gente vai dar o resultado. Por hoje a gente vai fazer então o resultado. E daí, JP, eu vou propor o seguinte, né, nesses próximos 10 minutos aí o pessoal vai escrever aqui no chat a cidade e o estado. Então, cidade e o estado. Quem escrever a cidade e o estado aqui do lado, eu vou tomar nota, vai ser na mão grande mesmo, eu vou tomar nota. E já no finalzinho aqui da nossa conversa, o JP vai dizer um número e eu, né, na nossa lista, eu retiro aqui quem foi a pessoa contemplada. Então, valendo! Quem quiser participar, então, do sorteio imediato do livro do JP, é a primeira oportunidade de ganhar o livro, você vai dizer aqui, ó, pá, Jaque Sobreira já disse aqui logo, Jacareí, São Paulo, ela já saiu na frente aqui na inscrição para o livro. A Elis Fonseca de Marília, São Paulo, também já chegou por aqui. E é isso, vamos conversar, porque o pessoal está chegando, já está colocando aqui, já tem 4 concorrentes, bacana demais. Muito bem, galera, vai batendo aí, que a gente vai seguindo a conversa e daqui a pouco vai ter o sorteio. Bom,
JP, então fala um pouquinho de como você aborda a questão da comunicação aqui no livro. Você tem, na verdade, é o que eu percebi, né? Eu não cheguei ainda na parte da prestação de contas, confesso, mas você tem, você traz a questão da comunicação ali próximo do planejamento, das ações, né? Do agir para a captação e sustentabilidade, e também, em algum momento, ela aparece na questão da prestação de contas, da transparência, enfim. Então, fala um pouquinho aí de como você trata a comunicação, inclusive nessas duas perspectivas. Claro, e vamos começar com o chavão, né? Comunicar é vida, né? Comunicação é vida. Então, e por que é tão importante comunicação? Porque para a captação de recursos avançar e para a organização se tornar financeiramente independente, ela tem que construir a sua identidade junto às pessoas. Ela tem que construir a sua marca, o seu nome, junto à comunidade, junto à sociedade, junto aos seus apoiadores. Então, não existe captação de recursos sem comunicação. Mesmo quando a gente, por exemplo, acessa recursos públicos, eu tenho que me relacionar com a administração pública, com o governo. Se é por meio de uma emenda parlamentar, eu tenho que me relacionar com a parlamentar. Se é multas pecuniárias, o juiz da comarca tem que me conhecer para lembrar de indicar a minha organização. Eu tenho que me comunicar. Se eu vou fazer um trabalho comercial, se eu vou pedir doação, a mesma coisa. Então, não existe captação de recursos sem comunicação, a não ser com a rara exceção, Lucas, de ser uma organização muito rica que vive do rendimento da poupança, do fundo patrimonial. Aí ela não precisa se comunicar, porque ela não precisa captar lá fora. Ou uma fundação familiar, mas essa nem capta, porque ela já tem o dinheiro da família. Então, captação de recursos anda junto com a comunicação. E eu tenho um tema muito importante, vocês vão falar mais com a Karen daqui 3 semanas, que é a questão do compliance, a questão da accountability, da transparência, e está muito ligada à comunicação, porque, do meu ponto de vista, um dos princípios fundamentais da gente ser transparente é nos comunicar de forma aberta para com a comunidade, as pessoas saberem quem a gente é. Tem organização que não coloca sequer no site quem são os gestores, as gestoras da instituição. Não põe os nomes das pessoas que lideram a instituição, que para mim é uma coisa simples, pequena, mas fundamental da gente colocar, para eu conseguir entender quem está por trás daquela instituição que promove uma causa tão importante. E existem vários outros mecanismos de promover essa comunicação, a transparência por meio da comunicação, a manter um site atualizado, na verdade, é um deles, e só 4 em 10 instituições brasileiras têm site, na verdade, né? Então, a comunicação ela é fundamental para a captação de recursos, ela é fundamental para a causa, para a promoção da causa. Dentro de uma instituição, ela serve 2 motivos, né? Ela serve à captação de recursos e ela serve à causa. Então, a gente tem que promover a causa e a gente tem que promover a instituição para viabilizar a nossa captação de recursos. Por isso que a gente fala bastante de comunicação, seja nesse livro, a convite do Senac, ou em qualquer livro que as pessoas forem estudar a captação de recursos, sempre vai ter uma pegada de comunicação. Não tem como não falar de comunicação. O que pode acontecer, só para encerrar essa parte, é a organização ser tão grande, tão estruturada, que ela tem 2 áreas diferentes. Ela tem uma área de captação e uma área de comunicação. Uma organização menor vai estar tudo junto, provavelmente. Uma organização menor ainda vai ser um gestor, uma dirigente que vai fazer tudo. Ou um estagiário, uma estagiária. Vai ser comunicação e captação. Vai depender da estrutura da organização. A rigor, o que a gente tem visto nas pequenas organizações é isso mesmo, uma pessoa cuidando de tudo. Então, vamos reiterar o convite, então, JP, do sorteio surpresa. Gente, já temos 12 pessoas concorrendo aqui ao livro para agora, o livro de agora, tá certo? Ó, Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, do JP. A gente vai fazer um sorteio agora, ao final da live, quem tiver por aqui. Ainda tem mais, tem que estar na hora. A gente vai falar o nome da pessoa, do número. A pessoa não está aqui, é outro. Tá certo? Então, para ganhar tem que estar aqui. Tem que dizer ganhei, tô aqui. Tem que dizer está presente. Então, vamos lá. Para concorrer, então, como é que vai fazer? Vai colocar aqui no chat, vai responder aqui no chat, vai comentar, colocando a cidade e o estado. Pronto, até agora 12 pessoas já estão concorrendo. Então, ao final da live, a gente vai pedir para falar um número
vai falar o número, a gente vai ver ali das pessoas na lista, enfim, no número, na anotação que eu estou fazendo aqui, e a gente vai sortear um exemplar do livro, tá? O outro exemplar, o segundo exemplar, é no dia 24 de outubro, na live Nossa, que legal, com a Karen Johnson, que a gente vai falar justamente sobre transparência, accountability. Minha ONG tem isso? Ela vai responder se sua ONG tem isso, esse negócio de transparência, accountability. Por falar em transparência, já fazendo aqui o link com o nosso próximo tema, JP, que é justamente, acho que tem a ver aí com o que você trouxe também, a questão da transparência, né, na questão da sustentabilidade. Quanto que transparência tem a ver com sustentabilidade, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas como assim, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre transparência nas organizações. É um tema importante, é um tema cada vez mais falado, é um tema que, de forma geral, é trazido pela elite do setor, pelas grandes organizações. É um tema muito próximo, muito próprio de quem tem muito dinheiro para doar. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vejo muitas instituições ricas falando da importância da transparência, de não sei o quê. Mas eu gosto de falar para o pequeno, né? Para a pequena organização, para o pequeno doador, para a classe média. Eu sou um doador classe média, eu dou 30, 40 reais, 50 às vezes por mês. Para as pessoas, de forma geral, o que é importante, primeiro, é o pedido. Primeira coisa é o pedido. Aí eu tenho que pedir a doação, eu tenho que pedir o recurso. A partir do momento que eu ganhei aquela pessoa como doadora, eu construo um vínculo de confiança com aquela pessoa. E aí a transparência é fundamental. E aí que entra a importância da transparência. Quando a pessoa é muito rica, uma grande fundação, aí sim, aí pode falar transparência, do jeito que se fala hoje, transparência, aí intelectualiza tudo. Mas eu gosto de falar das pessoas comuns, aquelas que vão lá e compram o ticket do bazar, da feijoada solidária da ONG, da comunidade. Elas compram o ticket porque elas vão todos os anos, elas gostam, elas acreditam no bazar, na feijoada, elas confiam na instituição. Essa relação de confiança tem muito a ver com a transparência estabelecida no decorrer dos tempos, dos anos. Você conhece a organização, você conhece a liderança da organização, você sabe como a organização gera impacto na sociedade, que diferença ela faz. Você sabe que a organização não é enclausurada, não é fechada para dentro, né? Isso, para mim, é fundamental. Porque a gente pode falar aqui, quem for ler o livro vai ver que eu cito vários exemplos. Colocar no site o balanço anual, demonstrativo de resultado anual. Se tiver auditoria, colocar auditoria. Além de ter o site, manter redes sociais ativas, colocar nome dos gestores, tem muitas sugestões. Na prática, a transparência vem do relacionamento, da construção do vínculo que a gente quer manter com quem nos apoia. Eu não quero quebrar o vínculo de confiança com o meu doador. Porque se eu quebro o vínculo de confiança, a pessoa não doa mais. Para não quebrar o vínculo de confiança, é fundamental que eu seja transparente, não no centavo de como eu uso o dinheiro, mas sim como é que eu estou gerando impacto. Porque quem doa 30, 40 reais, eu não quero saber como você usa os meus 30, 40 reais. Eu não quero um relatório de como você usa os meus 30, 40 reais. Eu quero saber o impacto que você teve na comunidade, na vida das pessoas, das crianças. Eu quero histórias. Possivelmente eu quero histórias, vídeos. Então, a transparência, do meu ponto de vista, de forma geral, é trabalhar para garantir que essa confiança, esse vínculo de confiança, seja mantido entre a instituição e quem apoia a instituição. Sensacional, sensacional. Isso é uma perspectiva muito interessante, né? Não só uma perspectiva, digamos, mecanicista, de que eu gastei X, e aí eu vou lá e vou mostrar para o JP. JP é meu doador, ele doou 30 reais. Eu vou mostrar para ele que eu comprei água sem gás e não água com gás. É, Não tem nenhum sentido. Se você comprou da marca X ou da marca Y, era com gás ou sem gás. O sentido é saber que aquela água foi usada na aula de esporte da meninada, no contraturno escolar, ou que aquela água serviu a uma determinada ação social. Enfim, matou a sede, efetivamente, de alguém que precisava e tal. Então, eu acho que é isso que você está falando, né, em resumo, e muda a perspectiva mesmo. Eu acho que é super interessante, JP. Eu parabenizo mais uma vez também por
por essa abordagem. E a gente caminhando para o final, eu tenho mais uma perguntinha aqui para o JP, já que a gente adiantou aí numa pergunta muito bacana que a nossa querida fez. Então eu vou caminhando aqui para o final. Ainda tem chance, né? Você que não se inscreveu para o sorteio imediato, ainda tem chance. Sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil, do JP Vergueiro. Daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui um sorteio. Manda aqui o nome, aliás, o nome já tem. Manda aí a cidade e o estado, só, e você vai concorrer. Eu perdi a conta aqui, né, porque eu estava entre perguntar e tudo mais, eu perdi a conta, mas já já eu retomo a conta. Estávamos em 12 concorrentes, subiu um pouquinho aqui, uns 4 ou 5, acho que a gente está em 17, salvo engano, deixa eu ver aqui, sim, 18. Então temos 18 concorrentes para o livro. Então você que quer ganhar o livro ainda hoje, manda aqui a cidade, o estado e espera até o final, porque a gente vai fazer a chamada aqui pelo nome. Se a pessoa não tiver, a gente vai sortear outro número, hein? Então venha aqui e fique aqui até o final. Então aqui, por exemplo, a Annelise é de Caratinga, Minas Gerais, e também está concorrendo. Deixa eu ver mais quem aqui. A Rosa de Cuiabá, já uma parceira querida. A própria Karen Johnson também já se inscreveu lá no Rio de Janeiro. O Filocom lá da Cutia, São Paulo. A Jennifer de Florianópolis também está por aqui. Então tem um bocado de gente concorrendo, agora já tem mais ou menos 20. E eu espero que boa sorte a todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vem. Queria então, JP, o último capítulo mesmo do livro, você fala um pouco de ética e compliance, né? A gente tem discutido essas questões aqui de compliance já há algum tempo, né? Nesses 3 anos de live, a gente recebeu já algumas pessoas bacanas do setor aqui, grandes nomes, para falar de compliance, enfim. E eu queria ouvir, então, um pouco da sua perspectiva do compliance ligada, né, a partir dessa perspectiva da sustentabilidade. Bom, é o seguinte, uma boa pergunta, tem muito a ver com o que a gente falou de transparência, Sim? de manter o vínculo de confiança. E, gente, eu sou de São Paulo, eu tenho dado esse exemplo, eu sou de São Paulo ninguém respeita a faixa de pedestre, é muito difícil. Eu tenho tentado respeitar, é lei, pedestre tem prioridade. Então, quando eu estou dirigindo, eu paro e deixo o pedestre passar na faixa de pedestre quando ele tem a prioridade. Compliance é fazer tudo certinho, de acordo com as regras, de acordo com aquilo que é estabelecido. Não é tentar dar um jeitinho, eu estou meu carro é maior, eu vou passar mais rápido o pedestre que se vire. Na captação de recursos, é fazer tudo direitinho, fazer tudo certinho, seguir as normas, seguir as regras. Falou que o recurso ia gerar determinado impacto, fazer a diferença na vida das pessoas, trabalha para que isso aconteça. Siga aquilo que foi oferecido, que foi apresentado, siga as regras, preste contas direitinho, converse na hora que tiver algum problema, converse de forma transparente, de forma aberta. É fazer as coisas dentro daquilo que está previamente combinado para que faça a diferença no final. Então, é um pouco isso que eu falo no livro, é um pouco isso que eu acredito, né? Também de forma bastante sucinta, explicando por que é importante. Quem promove, quem traz recurso para a organização, deve ser o primeiro a promover a ética e a correção dentro da instituição. Quem traz dinheiro para dentro é o primeiro que tem que fazer as coisas direito. Porque se quem traz dinheiro começa errado, depois todo o resultado sai errado. É isso. Vamos para o sorteio? Muito bacana. Vamos para o sorteio, então? Ah, que bacana, muito bem. Vamos lá, eu só quero conferir aqui as pessoas que se inscreveram para não fugir aqui do coisa. Já foi, hein, gente? Quem mandar nome agora já era, não vai entrar, não entra mais não, que não tem condições. A gente já fechou, então. Pronto, tem aqui algumas ainda que ficaram de fora. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui os últimos concorrentes no negócio, tá certo? Bom, então é isso. Deixa eu conferir então quantos. Opa. Gente, é isso, né? Ao vivo. E na estrutura aqui na manual é isso aí. A gente vai fazendo do jeito que dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, vamos lá. Eu confundi, tá? Porque era o nome da pessoa que estava entrando, não tinha o nome na cidade completa, então não tinha 20 concorrentes, não. Nós temos 15 concorrentes aqui ao prêmio. Então, JP, você que diz, de 1 a 15. Ô, Lucas,
só um pedido. Você Vai. embaralhou os números? Porque eu vi a ordem, só para eu não quero ser influenciado por nenhum viés. Posso embaralhar então agora melhor. Pronto, vou fazer isso aqui, desculpa. Vamos lá, vou embaralhar. Não estava embaralhado de fato, e vou embaralhar aqui para ficar mais bacana. Vamos lá. Quero ser bem justo. Pronto, agora sim. Está embaralhado é contigo, de 1 a 15. Embaralhado, a gente tirou o viés ordem. Então, número 3. 3. Deixa eu ir lá buscar. Quem ficou aqui no 3? A Dairi Ribeiro Sustentável, de Brasília, Distrito Federal. Cadê? Ela tá por aqui? Vamos ver. Se responder aqui, tá aqui. Que ela tá aqui dizendo bora, 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 bora. Vamos ver. Se ela responder tô aqui, aí tá valendo, que é critério do sorteio. Dari Ribeiro, do Distrito Federal, você tá aqui, super ativa no chat. Quero ver só você responder aqui no chat que ganhou. Aí tá ganhado. Se responder, tá ganhado. Senão a gente vai passar. Oh, senão a gente vai pular para fazer outro. Aí, tá Opa! aqui. Tá aqui! Dari, um beijo pra você. Boa sorte, que legal. Parabéns, tá certo? Que legal. Dari Ribeiro, entre em contato comigo aqui no direct, tá bom? Aqui no direct do Oscar Legal, que eu vou pegar seu endereço direitinho, a gente vai fazer essa triangulação aqui com o JP, e o JP vai mandar para você aí em Brasília gratuitamente no seu endereço que você passar pra gente, tá bom? Muito legal, parabéns para você. Quem não ganhou agora, nesse sorteio imediato aqui, surpresa, vai poder também concorrer, tá certo, ao livro, dia 24 de outubro, a gente vai estar com a Karen Johnson por aqui, vamos falar sobre transparência e contability, e minha ONG tem isso, então a Karen Johnson Lanza vai estar com a gente para falar sobre esse tema no dia 24 de outubro, e todo mundo vai poder concorrer, tá certo, é só seguir o Oscar Legal, marcar 3 amigos lá no card da publicação, essa semana eu vou subir o card ainda, entre hoje e amanhã, tá bom? E você vai poder concorrer. JP, meu querido, um grande abraço para você, um agradecimento muito especial, bacaníssima a sua generosidade de vir aqui com a gente, conversar com a gente, lançar o livro, fazer sorteio na hora. Muito bom, assim, uma felicidade muito grande. Queria então que você deixasse aí suas honrosas despedidas para o nosso público e um agradecimento sempre de coração para você. Pessoal, sigam fazendo a diferença na vida das pessoas, sigam promovendo captação de recursos, promovendo a missão das organizações. Quem tiver LinkedIn, me segue lá no LinkedIn, que eu publico também um boletim uma vez por mês. Vai sair em breve uma notícia muito legal. Eu estou avaliando plataformas de doação, então me segue lá. E eu espero conversar com vocês. Eu estou super à disposição. Lucas, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. E sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil. Está nas redes, está nas lojas virtuais e tem presencial físico também. É só falar comigo. Tchau, tchau para vocês. Gente, boa dica aí do JP, bem lembrado, o LinkedIn do JP, muita coisa bacana. A gente tem divulgado também, tem repercutido esse conteúdo do JP em nossas redes também, nos nossos grupos do WhatsApp, nossos grupos do Telegram, no Threads, em nossas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais aí possíveis e que a gente dá conta de estar também. Breve no TikTok, se Tiano resolver fazer dancinha, eu não tenho jeito para isso. Então a gente vai tentar aí, vai ocupar as redes sociais com informação bacana, com conteúdo, com tudo que melhor circula no setor. E JP como uma referência, como um cara que tem produzido muita coisa bacana no setor também, tem lugar aí, tem espaço no que a gente tem divulgado. A gente sempre está divulgando os textos dele. Outro dia ele divulgou um sobre as ONGs que mais empregam no país, dados quentes, bacanas, muito interessantes também, dentre outros textos. Então é isso, JP é um estudioso do setor, um grande ator nesse ecossistema. Queria agradecer a todo mundo, relembrar então, semana que vem lá, semana que vem não, dia 24 de outubro, a próxima live, nossa que legal, Transparência e Contability. Minha ONG tem isso, com Karen Johnson Lesnar, Karen que está por aqui. Um beijo, Karen, até lá então, todo mundo, um grande abraço para vocês, até a próxima, obrigado JP, todo mundo, até mais.